Continuar aqui com os exemplos. Esse exemplo 2 aqui, ó. O baricentro de um triângulo é G5 e 1, e dois de seus vértices são 9 menos 3 e B, 1 e 2. Determine o terceiro vértice. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer o esboço do triângulo. Então, você vai desenhar aqui o triângulozinho. Faz um esboço. Ponto A, 9 menos 3. Ponto B, 1 e 2. O ponto C é a nossa incógnita, então eu vou chamar de XC, YC. Aí o que foi dado mais? Ele disse que o ponto G, o ponto Gzinho aqui do centro, é 5 e 1. Eu vou botar só o G. Então, ó, usando a nossa fórmula, no ponto G, nós temos que XG é XA mais XB mais XC dividido por 3. Aí o que nós temos? XG está dado aqui, ó. É 5. O XA está dado aqui, ó, 9. O XB está dado, é 1. Sobrou XC dividido por 3. Fazendo a continha, 9 mais 1, 10, mais XC dividido por 3. Aí faz uma multiplicaçãozinha cruzada. 1 vezes 10 mais XC é igual 5 vezes 3, 15. Passando o 10 para o segundo membro, fica 15 menos 10. Então, XC é igual a 5. De maneira análoga, você vai fazer o YG, que é YA mais YB mais YC dividido por 3. Aí, quem é o YG? Está aqui dado, ó. O YG foi dado na questão. 1. O YA foi dado, menos 3. O YC, 2. O YB, 2. E o YC nós vamos determinar. Dividido por 3. Fazendo a continha, menos 3 mais 2 vai dar menos 1. Mais YC dividido por 3. Multiplica cruzado, então vai ficar menos 1 mais YC igual a 3. Então, YC é igual a 3 mais 1. YC igual a 4. Então, as coordenadas do ponto XC e YC vai ser 5 e 4. Exemplo 3. O baricentro de um triângulo é G, 2/3 e 1/3, e o ponto médio do lado BC é 0 e 1/2. E o ponto médio do lado AB é 1/2 e 2. Determine os vértices A, B e C do triângulo. Então, primeiramente, vamos desenhar o nosso triângulo. Essa é uma questão aqui mais complicadinha um pouco. Vamos fazer o nosso desenho do triângulo. O A, eu não tenho as coordenadas, então vou chamar de XA, YA. Ponto B, vou chamar de XB, YB. E o ponto C, XC, YC. Então, a questão quer que você determine
as coordenadas desse vértice. Aí o que que ele deu? Ele deu o ponto G, tá? Ele deu o ponto G aqui, que é o encontro das medianas. Ele deu o ponto médio do lado BC, então está aqui BC é o N. Ele deu o ponto médio aqui, N, que é 0,5. E o ponto médio do lado AB, esse pontozinho aqui, que ele chamou de M, meio e 2. Então, vamos para a solução. Então, vamos usar a nossa fórmula. O que que eu tenho? XG é XA mais XB mais XC dividido por 3. E eu tenho YG, YA mais YB mais YC dividido por 3. Então, ó, usando essa primeira fórmula, o que que eu tenho? O ponto G, ele deu as coordenadas. XG 2/3 e 1/3. Então, XG aqui, ó, é 2/3. Então, vai ficar XA mais XB mais XC dividido por 3. Tá? Eu vou deixar desse jeito por enquanto. E o YG foi dado, ó, 1/3. Então, 1/3 vai ser YA mais YB mais YC dividido por 3. Bom, vamos usar outra informação aqui, ó. Como foi dado o ponto médio, então, como é que eu calculo o ponto médio? Vamos lembrar aqui a formulazinha. Ponto médio é XA mais XB dividido por 2. Então, olha o ponto médio aqui. Ele deu 0. Quem é XA, YB? No caso aqui é XC e XB, tá? Então, vai ficar XB mais XC dividido por 2. Obviamente, se você for multiplicar aquele cruzado, você vai ter que XB mais XC é igual a 0. Tá? A mesma coisa nós vamos fazer para o YM, que é YA mais YB dividido por 2. Quem é o YM aqui? É meio. Então, meio é igual, o YA no caso é o YB, mais YC dividido por 2. Cancelando aqui os 2, você vai ter que YB mais YC é igual a 1. Bom, ainda foi dado um ponto médio. Qual o ponto médio? Ponto M aqui, ó. Ponto médio desse segmento AB. Então, ó, já vou colocar direto, ó. Meio é igual a XA mais XB dividido por 2. Logicamente que XA mais XB é igual a 1. Cancelando 2. E 2 é igual a YA mais YB dividido por 2. O que dá YA mais YB igual a 4. Então, vamos usar essas informações aqui para a gente terminar a questão. Ó, aqui eu tenho XA mais XB mais XC dividido por 3 igual a 2/3. E XA mais XB eu tenho, ó, a soma. XA mais XB, se eu substituir XA mais XB, eu vou achar o XC. Ó. Então, ó, nessa equação aqui, ó, eu vou usar essa. Então, 2/3 é igual. Quem é XA mais XB? Ó? 1. Mais XC dividido por 3. Cancelando aqui o 3, eu vou ter que 1 mais XC é igual a 2.
xc é igual a 2 menos 1, que dá 1. De maneira análoga, vou fazer o do yc, ó. 1/3. Quem é YA mais YB? Tá aqui, ó, deu 4. Então, 4 mais YC dividido por 3. Cancelando aqui, vai ficar 1 igual a 4 mais YC, onde YC vai ser 4 menos 1, YC vai dar 3. Então, rachei as coordenadas do ponto C, certo? Então, para você achar o XB, o XA e o YA, você vai usar aqui, ó, XB mais XC nessa continha aqui, ó, e vai achar o XA. Substituindo YB mais YC aqui, você vai achar o YA. Achando o XA, o XB, o XC e o YC, quando você substituir aqui os valores, vai sobrar só o XB e aí você acha, tá? Vou deixar como exercício para você determinar as outras coordenadas. Vou repetir, ó, achei o XC e o YC, ó. Já achei as coordenadas do ponto C. Para você achar o XA e o YA, ó, você vai usar essa equaçãozinha aqui, ó. XA mais XC vai dar quanto? Ou XB mais XC. O XC você já tem. Aliás, vamos fazer. Quem é o XC? 1. Então, aqui, XB mais XC, que é 1, é 0. Então, quem é XB? Menos 1. O YB mais YC dá 1. Quem é o YC? 3. Igual a 1. Então, o YB é igual a 1 menos 3, que dá 2. Então, já achei o XB e o YB. Aí, se você tem o valor do XB, YB, XC e YC, se você substituir aqui, ó, você vai achar o XA. Então, vai ficar como exercício para você determinar as coordenadas do vértice, o XA e o YA, tá? Você vai achar, ó, só está faltando o XA e o YA. Fica como exercício para vocês fazerem.